podcast Cinema Aventura. Começando mais um podcast Cinema Aventura, o seu canal da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, western, da biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores podcast. Nós temos um canal no YouTube com edições especiais aos sábados. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like e agora clica aí no botão de ripar aí para dar uma ajudada para a gente aí. E nós também temos um perfil no Instagram, se quiser nos siga lá. E hoje estamos retornando aos campos de batalha, estreando um novo segmento de dicas, vamos dizer assim, né? Mas serão dicas de um único gênero, por enquanto, né? Faremos de guerra. E hoje nós vamos falar de 3 filmes de guerra. Agonia e Glória, de 1980, direção do Samuel Fuller. Círculo de Fogo, de 2001, de Jean-Jacques Annaud. E, para fechar, Falcão Negro em Perigo, também lançado em 2001, dirigido pelo grande Ridley Scott. E comigo, eu sou o Marcos Damiani Lobo, o sobrevivente Leandro Tonello. E os nomes são sempre os mesmos, né? E, retornando aqui ao Cinema Aventura, o nosso sniper, André Mansano. É isso aí, galera. Fazia tempo que a gente não voltava aí, né? Tamo junto aí. Legal. Vamos retornar. Isso aí. Eu pensei em fazer dicas de trincheira, né? Pra gente falar de guerra aqui. E, enfim, achei que era interessante a gente fazer. Porque, assim, são 3 filmes que não dariam um programa inteiro, né? Então vamos... Exato. Né? Então daria para falar rapidinho aí, sempre falando de vários filmes de guerra. Então acho que dá para adotar esse... E por uma coincidência, né, a gente tava até conversando antes de gravar, os 3 filmes tratam de relatos, né, de fatos reais ali, né? Lógico, extrapolados, né, para cinema, mas todos relatando algum fato que aconteceu. Ou com alguém, ou que alguém escreveu um livro e tal, né? Sim, assim... Nada que essa questão de ser 3 filmes baseados em fatos reais não foi proposital, né? Foi totalmente aleatório. Não foi, cara, foi aleatório, porque cada um escolheu um, cara, foi muito engraçado isso. Vamos começar aqui, já falando que a minha escolha aqui foi assim... já fazia muitos anos que eu assisti, mas, cara, uns 20 anos atrás na Globo. A Globo passou esse filme e eu tava assistindo. Naquela época eu tava assistindo um monte de coisa e tal. Então o primeiro filme que a gente vai falar, Agonia e Glória. The Big Red One. I think I'd like the most beautiful... You're gonna deliver a baby. What baby? Let's go. This is the incredible story that Samuel Fuller has waited 35 years to tell. These are the boys of the Big Red One. They're not boys anymore. 1980, como eu disse, dirigido pelo Samuel Fuller. O diretor fez aquele esquema de eu vou contar o que eu vi, né? Exatamente. Né? Ele lutou na Segunda Guerra Mundial, recebeu até condecoração, né? Eu acho que como é que é? A Púrpura lá? Como é que é o nome? Purple Heart lá. Isso. Inclusive o Fuller estava na libertação do campo de concentração de Falkenau, que vai estar aí no filme, né? Que é da Tchecoslováquia. Sim. E então o nome do filme é o nome da divisão onde ele participou, né? Muito do que acontece no filme é a anotação de um diário que ele tinha. Ele fez o roteiro em cima desse diário. Eu acho que por isso que você sente uma vibe episódica no filme, né? Porque esse filme aí, ele não tem uma história, assim, que são vários episódios, assim, né? Ele até parece realmente episódico, assim, cara. É o trecho no norte da África, né? Depois vai pra Itália, etc. Então é bem, você sente, assim, né? Os episódios e a evolução dos personagens também, né? Lembrou muito Bands of Brothers. Pois é, rapaz. Sintetizando, né? Assim. Só que bem menos violento, né? Uma característica do filme aí. A Warner já queria fazer o filme dos anos 50,
né? Aqui, e ia estrelar o John Wayne, ia estrelar o filme, né? Nesse momento era só uma coisa meio comum, né? O Samuel Fuller dirigiu um filme em 62 chamado Mortos que Caminham, né? Porém ele brigou com os produtores, que ia ser tipo um ensaio para esse filme aqui, né? Mas ele brigou com os produtores, né? Por causa do corte final desse Mortos que Caminham, e o projeto seguinte seria o Big Red One, só que aí foi deixado de lado. Quem ajudou depois, mais para frente, o Samuel, foi o Peter Bogdanovich, né? Que é o crítico e cineasta americano. Na época que o filme estava para ser lançado pela Paramount, depois de um tempo, o Peter, que já ia ser o personagem que aí virou do Robert Carradine, né? Passou a bola da produção para um cara chamado Gene Corman, que é irmão do Roger Corman. E ele tinha sido produtor naquele período do Fist, com o Stallone, então ele estava começando ali bem a carreira. Nessa época, a produtora foi a Lorimar, uma empresa média que conseguiu a distribuição pela United Artists. E esse filme aí é mais uma sátira, né, do que um filme de guerra, de batalha, né? Sim. Apesar de ele ter uns momentos sérios, assim, ele tem umas partes engraçadas também, né, cara? Eu sei que tem essa questão de... Você falou, né? São várias partes e tal. Mas ele achei... Tipo, do nada ele mudava assim, de uma forma sem muita explicação. Simplesmente jogava ali na tela para você assistir. Pra mim, na minha opinião, foi literalmente o nome do filme. Agonia e Glória. Pra assistir. Foi uma agonia para ver certas cenas, principalmente, mas daí baseado também em questão da época, né? Aquelas cenas assim dos caras morrendo meio virando de lado, assim, bem. É outra época, né, forçado, cara? Final de 70 ali, cara. E você vê que é uma linguagem que na época já é meio, entre aspas, datada, né? Mas ela tá referenciando isso, na verdade. Não sei se eu tô certo, Damiani, mas eu nunca tinha assistido esse filme. Mas eu senti muito isso, esse clima de filme antigo de guerra mesmo. Tanto que a pegada dele começar preto e branco na Primeira Guerra e tal. Achei legal isso daí Eu também, também mas achei. você sente bem essa transição entre os anos 80 ali, que seria mais pesado os filmes de guerra, né? A gente começar a ter uns filmes de guerra mais cabeludos Sim. ali, mas e uns filmes de guerra da década de 70 e 60 ali, que eram mais isso, né? Menos violentos. Apesar de, né, ter uma violência subjetiva ali, né? Que não mostra na tela. Você não vê nada de gore, né? Você não vê nada de coisa que você Não. vai ver muito com os filmes do Kubrick mais pra frente. Pô, mas então, mais pra frente a gente ia ter esses tapa na cara, né? Principalmente falando do Vietnã, etc. Esse aqui é um daqueles últimos filmes clássicos de Isso, de guerra americana guerra, da né? Segunda Guerra, né? Então, você sente isso. Você sente que é um... Ele quer pegar esse último respiro, né? Que assim, Mas a cena de luta em si, da batalha assim, achei legal até. Achei bem feito pela época. aquela da praia, né? Até da praia. Agora Não, os tipo, tanques por exemplo, também, né? uma cena que eu achei assim que, tipo, não faz sentido, né? Eles estão parados no lugar esperando, aí vem um batalhão vindo. Eles saem correndo, em menos de 5 minutos cavam um buraco para que eles caibam dentro, e de repente do nada eles saem do buraco para morrerem. Tipo, pô, que isso? O que tá acontecendo aqui? Essa parte é meio lúdica, né, cara? Porque não faz. Tipo, eles não Eu, cavaram uma trincheira ali, né? não, era o buraco mesmo, né? Era um É aquela buraco. cena que eles ficam gritando, não é? Isso que passa o tanque por cima deles, né? Isso. Isso. Diz que o Fuller, então, eu acho assim, que a cena foi meio que nem o André falou, meio jogada assim. O Sim, Fuller falou que eles faziam aquilo meio que pra extravasar, tipo assim, aquele negócio de ficar berrando na hora que o tanque... Aconteceu aquilo lá, né? Só que ali, Sim. que nem o André falou, tipo, em 5 minutos os caras Então, cavaram o buraco. mas fundo. eu entendo, cara, aí, tipo, né, abstraindo, né, porque realmente as transições são estranhas, mas eu vi esse filme muito como memórias, tipo, assim como memórias, tipo, as memórias, né, vão vindo, assim, Sim. e meio que desconexas, né, então, tipo, em um certo, você tem a narração em off meio que para dar essa liga, né, de transição ali entre os espaços, mas eu sentia muito como isso mesmo, como uma grande memória ali, o cara lembrando das coisas, é como se ele estivesse Sim. contando, né? Pô, a Tem gente aquela tá... cena que, só cortando, é aquela cena que o cara
manda o rapaz na frente, aí daí Cara. ele pega uma granada e joga no colo do nazista lá, aí o outro olhando ele assim, tipo, dá a entender que o cara queria que ele morresse, tipo, uma coisa mó, tipo, você fala assim, pô, mas como, né? É, porque ele jogou o cara pra trás, né? Jogou o cara na retaguarda, né? Aí ele falou, Não, mas eu falo assim, que tipo assim, o cara tava vendo o outro inimigo ali, e se o outro não Tem, sim, percebe, sim. entendeu? cara, Ficou, tipo, o cara tava querendo que ele morresse. eu morri de rir nessa Eu cena aí. também rachei Só, dessa só antes de cena, entrar cara. nessa cena, esquecemos de falar, né, porra? O filme estrela o Lee Marvin, É, pô, Lee Marvin, Mark Hamill, Mark Hamill, cara. E o Mark Robert Hamill, Carradine, que, pra quem não Robert lembra do Robert Carradine. Carradine, é o nerd dos Nerds Saem de Férias, A Vingança dos Nerds, é ele, cara. Ele que é irmão do David Carradine. E, Isso que eu ia assim, falar. aí o André puxou essa cena, cara, eu morro de rir dessa cena, cara. Porque começa com o cara falando assim: ah, eu quero uma promoção. Aí o cara, você vai ser promovido a ser o cara da frente para pegar a porta lá, um negócio assim. Exato. É isso aí. Aí depois ele quer que os caras se ferram mesmo. Aí o sargento olha assim para ele, ele olha pro cara que, tipo, É, tipo, tem que se dane aí. é isso aí. Não, uma cena que eu achei muito engraçada, não sei se a intenção era ser engraçada, mas a cena dos franceses lá, mano, tipo, é muito caricato, né? O, o coronel chega todo pomposo, né? Vocês têm que atirar nos americanos. Não, não vou atirar. Pá! Aí Ah, já lá é tudo na muito Normandia, rápido, né? assim. É, no comecinho, assim. Não, não é nem na Normandia. É quando eles estão no norte da África, cara. Ah, tá, É. tá. Que eles estão guardando Eles estão guardando a praia, né? Uhum. Mas, cara, Mas pode Oh, terminar. pode falar, André. Não, eu ia falar que é engraçado. Fazia muito tempo que eu não via nada com o Lee Marvin, cara. E acho que, pô, geração nova, mesmo a minha geração, assim, nem lembra do Lee Marvin, cara. Tipo, o cara era um ícone na época dele, né, Sim, velho? sim. Fez Estrelona. muito filme de western, muito filme de western, cara. Não, o que eu queria dizer é que esse começo que até que me perguntou se era aquela cena da praia, do dia D lá, mas realmente o começo ali parece mais o dia D do que na hora que eles vão fazer o dia D. É, Parece o desembarque ali daquele tipo de embarcação ali para o pessoal descer, lembra muito mais o dia D do que aquela hora. É. Mas é bem feito o dia D também. E lembrou também muito aquela cena da água com sangue na praia, que é o do Resgate uhum, do Soldado Ryan, né? Sim, uhum, sim. Vocês tinham puxado aí o início do filme, né? Que é preto e branco, uhum, porque sim. ali já começa o arquinho do sargento. É sargento, gente, porque ele não tem nome do filme, tá? Pra quem não assistiu, pra quem É não... o O sargento. sargento, né? É. Daquele negócio que ele já tinha matado um cara quando a guerra tinha acabado. Exato. Aí É, tem a pra frase, fechar. tem a frase lá que o cara fala assim: ah, já tinha acabado. Ah, mas você não sabia. É, mas ele Mas ele sabia, né? sabia, isso aí é foda. E é Não, legal. e tem umas, por mais que o filme seja datado em muitos aspectos, cara, ele tem umas passagens tristes e filosóficas, assim, sobre a guerra que me surpreendeu, assim, porque eu achei que ia ser meio que só as memórias do cara, mas o sargento é o que mais tem um peso, assim, né? E a descida pra meio que a loucura do Mark Hamill ali, cara, tipo, né? O pessoal tá acostumado com o Mark Hamill só fazendo o Han Solo ou dublando o Luke Coringa, né? Que, Skywalker, cara. Han Solo, King Han Solo, cara. É o Luke. É, nossa, que fã de Star Wars. Agora eu vou ser decapitado com um sabre de luz, hein? É, os pessoal lembra só dele do Luke, né? Mas no final do filme ele tá zoado, assim, cara, né? Tipo, tanto que rola a cena que a gente vai falar mais pro final, assim, que você fala, os caras tão quebrados já, né? No final ali. E assim, tem Uhum. umas coisinhas do tipo. É interessante, que é tipo usar as camisinhas pra. Ah, pra Não... pôr na ponta, né? Pra não entrar Exato. água, né? Aham. É foda. Aquela E, cena do bebê também é complicado, né? dentro do tanque, a mina dando a Do luz lá. tanque, isso. Até que eles usam a Então, camisinha também como luva. Puta que... então, cara, qualquer coisa, né? Não, o Mas cara pergunta eu. como é que é? Fala, puxa, empurra em francês, né? E tem toda uma É, discussão a respeito disso, né? porque o cara lá só sabia falar italiano, né? Ele sabia malemar falar francês, assim. Uhum. E. Mas é diferente, né, cara? A gente. Como eu disse, eu nunca tinha assistido esse filme. E foi.
legal rever meio que uma cinematografia que eu não via há muito tempo, assim, cara. Tipo, que pra alguns vai ser datado, mas pra mim foi interessante experienciar isso de novo, tá ligado? Uhum. André, você ia falar alguma coisa, hein? Não, se for questão se a gente falar, né, sobre questões de experiências, acredito que foi um filme legal, igual eu falei no começo, para mim foi uma espécie de agonia e glória realmente. Foi uma agonia em certos momentos e uma glória entre outros momentos, porque, como você falou, às vezes é um filme datado, as cenas, né, era feito de forma diferente, né, passava uma seriedade diferente naquela época, né? Uhum. Então, isso, como estou acostumado com o que nós vemos hoje que o cinema entrega, você fica meio que, poxa, né? Olha, você tá vendo o cara respirando ali, tá vendo o cara se mexendo enquanto ele tá morto, ou uma troca de cena assim do nada, o cara tá num lugar, daqui a pouco ele tá no outro, e fala assim, olha, peraí, não tô entendendo, né, dessa questão aqui. Lógico, aí entra aquela questão que você falou de ser tipo um diário, né? Vai passando o Uhum. dia, vai contando, né? Que, lógico, influencia muito. Mas, no geral, assim, achei um filme bom, interessante, sim. Pra época, como eu falei, as cenas de luta, assim, da guerra em si, eu achei muito bem feito até. Realmente passava aquela sensação que estava numa guerra. Uhum. Uhum. E é bom esclarecer também, né, pessoal? É assim, ele tá muito mais pra mesh do que pra do que Tá, para nas, exato. né? Ele tá No- naquela pegada assim de Exatamente. humor mesmo, assim, né, cara? Sim. É essa linguagem que eu queria lembrar, mano. A série mexe, cara. É exatamente isso, velho. Porque assim, tem muita cena assim, a gente vai falar aqui de cenas jogadas porque o filme é assim. É legal porque Uhum. tem essa coisa da memória que nem o Leandro falou, é bem Sim. interessante aí. Então, tem uma cena no hospital, cara, que eu não aguento que o Lee Marvin se disfarça, entre aspas, de Lawrence da Arábia, fumando charuto depois saindo, cara. Não, É tão bizarro aquilo, cara. fumando charuto com o pano, né, na boca, né? Tudo bem. É pra O Lee filtrar. Marvin todo durão, né? Tipo, vestidinho Nossa. ali. Só que assim, mesmo nesses momentos de comédia, tem umas coisas assim foda. Por exemplo, aquela cena no sanatório. Vocês estão vendo, gente, que o filme é bem. Tem em vários lugares, né, que se passa o filme. Exato. Tem. Tem uma cena no sanatório que tem um monte de maluco lá, né? Os caras estão tudo ali, né? Tipo, é aquela coisa, né? Bem caricata ali de louco, de hospício, né? E aí começa Uhum. a ter um tiroteio dentro do hospício. E aí tem um Uhum. maluco pegando uma metralhadora no meio do tiroteio gritando: Eu sou São, eu sou São. Exatamente. Tipo, é uma piadinha que tem uma cutucão foda ali, cara. Aham. Exato. Não, ele já faz uma sugestão assim da loucura da guerra com um cavalo, né? Que ele fala, você já viu um cavalo com estresse pós-traumático? Tipo, eu acabei de ver um e ele destruiu minha arma, tá ligado? Na primeira Putz. Uhum. cena ele já fala isso já, cara. Então, você Uhum. vê que. E você pensar nisso, né, cara? Que teve gente que lutou na Primeira Guerra, que lutou na Segunda e ainda lutou na Guerra da Coreia. Tipo, Uhum. os caras não saem bom disso aí, né, cara? Talvez fica tão viciado que você sente falta assim, É. daquele vício da adrenalina ali, sei lá. A gente viu isso aí lá no Guerra ao Terror, né, cara? Uhum. O cara É, tem a chance de ir pra exatamente. casa e o cara volta, né? Fica mais angustiado em casa do que desarmando bomba, né? Puta que pariu. Só que assim, eu não achei o filme ele ter essa parte cômica, não. Eu achei pelo contrário, eu achei que ele tem sim seus momentos mais de alívio, né? Tipo, mas eu achei que era são fases, que eu acho que mesmo na guerra ele tem seus momentos realmente engraçados, suas brincadeiras ali, Uhum. né? Então eu não senti que ele passava uma vibe de comédia, eu senti que ele tentava passar uma vibe ali meio que entre realmente do que passou ali, né? Que nem ele falou, baseado no diário, mas era realmente o que eles tiveram ali, em certas situações. Lógico que é aquela coisa da granada, o cara jogando, realmente né, acaba sendo um pouco forçada a cena em si, né? Mas eu acredito que talvez aquilo tenha acontecido, não de uma forma daquela, mas talvez tenha ocorrido algo parecido, né? Que realmente foi tenso, assim, sabe? Uhum. E também eu acho que a questão também, às vezes entra a questão de como o diretor queria, cobrou dos atores ali, né? Passar essa sensação, né? Mas eu não achei ele que tinha essa vibe comédia.
Eu achei que teve seus momentos, mas É que nada comédia é muito. pesado. Ele É, tenta abrandar situações horríveis, na verdade, né? isso. Mas é isso, é o que eu falei. Ele não é explícito na violência. Que hoje a gente tem uma explicidade nas mídias, assim, tipo, é tudo muito explícito, a violência é muito explícita. Ali não, cara. Ali ele tá registrando o cotidiano dos caras, assim, né? Tem assim, não é bem comédia, né? É mais satírico mesmo. Ele tem É uma coisa meio satírico, exato. cínica, assim, sabe? É, É, Porque é um cinismo. você imagina, o Samuel Fuller foi pra guerra. Cara, ele não vai ter uma visão Boa, né? bonita, boa, É, assim, ou não. tipo heróica do negócio. O cara tá de saco cheio, ele vai falar assim, era assim, né? E assim, não que assim, por exemplo, o final, chegando no final do filme, cara, fica ah, não, é, pesado o negócio. não, é só Uhum. tristeza, né? É gente, é criança morrendo, é gente ficando maluca, Porque é assim, que foda. nem você falou, o arco do Mark Hamill, cara, é aí que tá, é meio sutil, né? Porque tem um cara que quer ser escritor, né? Uhum, E seria assim, tipo, a versão do Samuel Fuller ali, o cara anotando e tal, né? Aquela coisa toda. sim. E aí, que nem o André falou, tem aquelas brincadeirinhas entre os caras, até a gente vai falar mais pra frente aí. Falcão Negro em Perigo, no meio do tiroteio, tem uma situação meio assim, tipo, que o cara fica É, zoando o outro, assim, no meio daquele Uhum, sim. tiroteio todo, né? Mas assim, sim. aqui também acontece isso. Só que aí chega o Mark Hamill, que, assim, é um spoiler aqui, o cara para de matar no. Assim, não é nem no meio do filme, né? Bem no começo, Bem né? no começo, é. Ele Não, tanto que diz. ele é taxado de covarde na primeira batalha, porque ele não mata os franceses, aí ele É, fala pro Lee Harvey isso, né? Aí o Lee uhum. Harvey só fala, não é assassinato, Não, ele fala como que assim: ele... você não assassina animais, você os mata. Os mata, nós Uhum. matamos isso, exatamente. É isso. Você não é um assassino, você é um matador, tá ligado? É diferente. E o Bands of Brothers também tem uma cena que eles falam que eles não querem mais saber o nome dos novatos, porque eles vão morrer, e É, ali tem o fala mesmo que. esquema, é. Tem sim. Puta que. Aí depois, mais pra frente, cara, que aí eles invadem lá, eles conseguem entrar naquele campo de concentração lá, cara. Uhum, Aí tem aquela surpresa, né? Assim, a gente tá citando bastante aí o Band of Brothers, né? Que também tem um sim. episódio que é disso, né? Eu Uhum. lembrei disso. E aí o soldado alemão escondido dentro do forno, cara. Não, isso aí Hum, foi foda. Não, Puta que é a hora que o Mark Hamill despiroca, né? Aí ele volta a matar com tudo, né? Gasta o pente inteiro no cara. Não, e ainda ele vai recarregar ainda, né? E o sargento Uhum. passa e entrega o negócio pra ele, pô. Foda. mas foi ali que ele praticamente passou quase o tempo todo sem matar ninguém, e é ali que ele Uhum. doida. Né? Foi, É né? isso. Porque parece que eu não vi. Ele até que ele foi aquela cena que ele foi atirar e não atira, né? No Uhum. É isso começo aí. ali. Que foda. E Cara, aí mas eles. deve ser complicado, porque eu tiro por mim, assim, eu não sei como é que eu me adaptaria a chegar e puxar o gatilho vendo o cara. Assim, mesmo sendo inimigo, velho, deve ser foda. Porque ali é sangue frio, Uhum. né? Sim. É, É tipo no meio da exatamente. confusão, você atira e tal. Não, ali é sangue frio, né? Uhum. Uhum. Soldado alemão também completamente louco ali dentro, né? Devia E. tá cheio de pervertido. Pô, E logo depois dessa cena do Mark Hamill, aí é a foda, é a cena do molequinho lá também, que puta aí merda. destrói, né, mano? É. Que aí você vê o grande Lee Marvin chorando, né? Sim, sim. É que Que ali é é. foda. Que aí acontece uma coisa parecida no começo do filme ali, só que aí o cara. Enfim, aí É, tem a redenção do cara ali, né? Enfim, né? é. É a E esse. tentativa, a gente não sabe, né? É, Se ele salvou o pois é. cara. Esse filme tem um corte de 160 minutos, tá? Que teve Hum, uma, uma reconstrução aí de cenas aí, enfim, foi lançado esse corte de 160 minutos. Então, quem vai uhum, assistir o filme pode encontrar essa versão, ou a versão que foi para o cinema, que é de 1h50, né? uhum. Enfim, É, dois eu detalhes, vi a versão de cinema, eu vi eu a de 1 hora e também, 50. né? O Fuller falou assim que esse filme foi gravado em Israel. Uhum, Aí falou que teve um momento assim, cara, que ele ficou assim até meio passado,
porque ele olhou assim e tinha o exército de Israel que ajudou, né, no filme, né? Uhum. E aí os caras, quando dentro do set de filmar, tiravam seu capacete com roupa nazista e os caras com quepá. Ele ficou assim Foda. meio... Puta, É, a dicotomia de gravar um filme desses lá, né? cara do céu. Foda. E só fazendo uma curiosidade aqui também, o diretor de segunda unidade foi o Lewis Stigl, que, para quem não sabe, esse cara foi colega de faculdade do Scorsese e dirigiu um monte de filme que provavelmente muita gente assistiu na sessão da tarde, do tipo Cujo, A Joia do Nilo, Alligator. Então, ele foi o diretor de segunda unidade desse Caramba, filme. cara. Pois Eu é. não sabia, não. Eu Esse vi daí assim na fazia- rebarba, assim, tava passando os créditos, eu falei, ó o cara ali, ó. Caramba, aprendendo, né? Então, Mano, ele ou fez não, né? Não muito sei, né? filme É, ou não, né? Pô, não, mas ele fez muito filme de Sessão da Tarde e SBT, né, cara? Sim. Cara, era famosíssimo pra nós. Aham, sim, sim. E outra curiosidade desse filme é que teve já tava tendo umas repressões lá no Reino Unido Uhum. e confundiram esse filme aí, que ele foi recolhido um tempo porque ele acharam que era um filme de sexo, por causa do nome. Ah, The Big Red One, né? Meu Deus do céu, né? É, porque pra quem só vê em português não sabe o que, né? Ver Como a aquele maioria assim, desses filmes é. aquele Acho que o vermelho único lá. filme que tem o único filme que tem um nome parecido em português é o Falcão Negro e Perigo. De resto, nenhum dos dois tem. Exatamente. Mas fica aí a recomendação, cara. Primeira vez que eu assisti, foi interessante ver. Eu acho que pra quem é geração mais nova aí, ou geração anos 80 que tá acostumado com um filme de ação muito mais na ação, assim, vá com parcimônia, assim. Leve mais como filme de época e tal. Sim. Exatamente, né? Então, tem que ter esse cuidado aí para assistir o filme, Uhum. mas para quem gosta de filme clássico, assim, É, que tá 60, acostumado mais, assim, 70, vai exato. curtir É um bom bastante o filme. filme. É Aham. um filme bem legal mesmo. Então vamos lá pro segundo. O segundo vai ser o filme que você escolheu aí, Leandro, pra gente falar? Eu escolhi Círculo de Fogo. so that he's the one who finds me. A battle between two nations became a conflict between two men. I don't stand a chance against this man. Então aqui nós temos uma produção Estados Unidos, Irlanda, França, Alemanha, Reino Unido, para Tudo. contar a versão ficcional do herói soviético Vassili Zaitsev. Né? Por tudo isso, o filme polêmico, né, na sua precisão histórica, vamos dizer assim, né? Mas o que eu gosto eu acho que é um filme que entretém, tem umas características do Anno, que é um cineasta que não vejo mais as pessoas falarem tanto dele, né? Principalmente da carreira dele pós fez esse filmes filme, bons, né? né? Fez filmes muito bons, cara. Sim, assim, as inspirações técnicas desse cara aí é questão de cores, essas coisas assim, o cara é um gênio, assim. Os filmes dele, assim, eu acho que até depois, cara. Eu assisti aquele Wolf Totem lá, é bonito, assim, então é tudo muito bonito, o cara realmente sabe filmar a natureza, né? E tá Pra vivo quem- ainda, né? 81 anos, cara. Tá. Pra quem não lembra desse nome, o cara dirigiu Guerra do O nome, Fogo, o nome da Rosa, O Urso, 7 anos no 7 anos Tibete. de Tibete, então são filmes assim visualmente bem interessantes, né, cara? E aqui ele conseguiu fazer de novo. O recorte do filme, né, é do herói atuando na Batalha de Stalingrado, né? O duelo dele com o Major, que também é atirador de elite, supostamente chamado Koenig, né? Porque do qual as únicas notas da veracidade do cara estão no diário do No Zaitsev. diário. Então, É estranho mesmo. exatamente. E, enfim, o Anô, voltando ao Anô, filmando em ambientes caóticos, assim, que realmente ele ilustrou bem, assim, a mais mortífera batalha da história, apesar de não ser o centro, assim, é o fundo, né, da história É o ali. fundo da história. Mas a questão é dos atiradores de elite um contra o outro, cara. Não, essa parte é sensacional. E é o que você falou, cara. Tipo, por mais que a parte histórica ali
tem muita coisa que é propaganda também, então Sim. tudo se mistura ali, né? É, é Tanto que eu bom, dei. é bom falar que o filme é inspirado num livro, né? Um livro que ficou Isso, bem famoso, que o Anno, ele leu e achou interessantíssima a história dos dois snipers. É isso que ele queria Uhum, filmar e acabou conseguindo fazer isso, cara. exatamente. E, e, e é impressionante, assim, tipo, a gente vai falar de um filme que tem uma gama de atores maiores, famosos, né? Mas os que fazem parte desse elenco também, cara, é só fera e todo mundo no. Não no auge, assim, mas, tipo, todo mundo saindo de filmes Ah, eu acho bons, que sim, tipo. né? É. Rachel Weisz, Jude Law. É que, tipo, tinha muita gente que tava meio que. Já tinha feito bastante coisa, mas tava começando, assim. Tipo, pô, mesmo o Joseph Fiennes, cara, que é um puta ator que às vezes o pessoal esquece dele, né, cara? Só que eu lembro de uma reportagem que os caras falaram assim: esse cara vai ser mais famoso do que o irmão dele. É, coitado, não vai, né? Mas Aí ele, também mas, não, né? mas eu acho que ele é um ótimo ator que às vezes fica, tipo, renegado a uns papéis menores, assim, Ele, cara. ele virou esse tipo, cara, meio. Esse tipo aí que ele faz nesse É, filme. Até no é. Conto da Aia, esse cara meio asqueroso, né? Ele Então, ficou nesses cara, papéis aí. sim, e não é só isso, né, cara? Pô, a gente, não, pra quem assiste bastante série, ele fez The Leftovers também. Puta série foda, trabalhou muito bem lá. Mas, pô, fez filmes bons. Cara, eu acho que o que deu uma pesada na carreira dele foi Shakespeare Apaixonado, que eu acho que de toda a história do filme, assim, o pessoal pegou meio ranço, assim, de todo mundo que fez parte desse negócio, tá ligado? E no mesmo ano ele tinha feito Elizabeth também, né? Que aí sim ele Então, tá legal também. exato, então. Então é um cara que é bom, mas você vê que talvez não tenha tido um agente tão bom quanto o irmão dele, né? Não, mas o irmão dele é, né? Todo É, mundo sabe o quão foda ele é, né? o Fiennes o Ray É, Fiennes, ou esses dias ele falou o nome dele do jeito que fala certo, né? eu chamo ele de Ray Fiennes, cara. Não, é Olha, sensacional, né? o grande E vilão aí do filme é o Ed Harris, o que grande Ed ajuda muito o Harris. filme. É isso que eu ia falar, dá um peso maior pro filme, Puta com merda, esse cara quando certeza. aparece em qualquer filme aí já dá um peso foda, assim, Dá um sabe? peso foda mesmo. E ele fazendo papel de vilão, assim. Porque ele é É, um cara dúbio, né? Ele é um puta de um sniper, com uma história meio que. Né? Você vê que o cara tá meio desacreditado do partido, assim. Ele meio que vai pra missão por causa da missão em si, não porque, tipo, sabe, pela pátria, assim. O cara tá numa outra uhum. vibe. Mas é uma coisa Exato. uma coisa que eu brinquei com o Damiani, né? Que eu não li o livro. Mas, puta, é um filme sobre um herói soviético mais antissoviético que tem. Só esse adendo aí pra quem Uhum. fica puto, mas é o que a gente tá falando em questão de velocidade histórica. Cara, nenhum dos filmes, pô, todos os diretores ali não estão tão preocupados nisso, e sim em contar uma história. E no caso do Círculo de Fogo, que é Enemy at the Gates, né, em inglês. Cara, é um dos melhores filmes de sniper, assim, não sei se vocês concordam, mas é um dos melhores filmes de sniper que foi feito, assim, cara. Tanto que eu tava falando em relação a jogo, né? Não sei quem gosta de videogame aí, mas é a melhor adaptação de Sniper Elite já feita, que não é uma adaptação de Sniper Elite. Porque tipo, você sente na pele, assim, o nervoso dos caras, tipo de quem tá do outro lado também, né? Do sniper e do sniper em si, né? A precisão que o cara tem que Uhum. ter ali. Sim. Sim. Você já jogou esse jogo, André? Não, cara, não joguei isso. Esse jogo eu não conheço, não. Aliás, O, não, quer dizer, eu não joguei, né? Conhecer eu conheço, claro. É, Até me lembrava umas cenas assim, meio de Matrix, né? Aquela bala passando também em câmera lenta no meio e ela das passa coisas. em raio-x, né? É, é bem legal mesmo, mas não cheguei a jogar, não. Mas o o, filme, igual você comentou, tem essa pegada mesmo, essa questão de caça, né? Mas ali não é uma caça, tipo, caça e presa. Ali é dois caçadores, um caçando o outro. Então, ao mesmo tempo Uhum. que cada um é caçador, também é a presa. Então, é bem interessante mesmo. Só sai esse clima meio tenso. É bem uhum. bacana. Falando que o personagem da Rachel Weisz também existiu, né? Que é a Tânia. A Tânia. E
Tem o Bob Hoskins, né? De Fazendo o Khrushchev. Khrushchev, cara. Ele O, tá muito o bom cara de que foi Khrushchev. Wolverine na dimensão paralela, né? Alguma dimensão ele foi Wolverine. E o Ron Perlman, né? Ron Ron Perlman. Perlman fazendo uma pontinha, na verdade, né, cara? É, Ele parece bem acho que é para pouco, 10 assim. minutos de filme. Já É, leva um tiro. e já... É, exatamente. Ele tem uma das melhores mortes do filme, né? Vamos, convenhamos, assim. Sim, sim. Mas ele aparece bem pouco. Acho assim, o Leandro tinha falado em alguns casos. Eu acho que, para mim, que pega assim, cara, assim, a gente não vai entrar nessa discussão, porque né, a gente não está fazendo um Ninguém é programa de historiador aqui. história. Exatamente, é. Mandar o link aí de sites aí, de É. canais que falam melhor de história, mas assim, é a questão de os caras serem obrigados a ir lá. Uhum. Isso aí até o Vassili disse ali que a maioria esmagadora, cara, tava ali porque queria. Exato. Os caras vinham da União Soviética inteira, cara, Inteira, pra chegar cara, pra Stalingrado, né? exatamente. É. Então, E, essa mano, parte aí é meio assim. é um país continental, tá ligado? Pra você deslocar essa massa de gente obrigado, né? Não é assim que Nossa. funciona. Mas eu acho muito legal, tirando essa Não parte, que não né? tivesse gente lá que queria Ah, que o Hitler invadisse, né? exato, exato. Mas Né? Mas assim, cara, aquela primeira sequência ali dos caras entregando a arma e outra. é a bala, Se cara. cair Então, um, o eu outro acho, pega, cara. eu não fui atrás pra ver se isso aí realmente aconteceu, mas uma coisa que é notória e que a gente sabe é que, tipo, a escassez ainda nesse período, principalmente no estágio em que estava a guerra, a escassez de munição e armamento no geral na União Soviética era muito grande. Então, né, não me estranharia um lance desse, assim. É uma batalha que durou meses, né, E cara? no Então, filme isso fica muito bom, né? Tipo, dá um peso ainda maior. E tipo, aquele começo dos caras já saindo do trem e entrando correndo. na balsa, puta. Não, é foda. É, passando pelo Volga ali, né? É, É foda. E a Wehrmacht ali jogando bomba na cabeça dos caras, né? E os alemães fazendo o que eles sabem fazer de melhor, né? Blitzkrieg ali pegando fogo, Cara, né? eu não sei se exatamente essa cena, né, de dar a bala para um, a arma para outra é verdade, mas realmente, Uhum. lendo questão histórica, realmente o Exército Vermelho estava muito sucateado na época, né? Tava, cara, eles estavam Então, passando, é o que o Damiani falou, é muito tempo de guerra, cara, era, sabe, uhum. ficou não sei quantos dias de sítio, cara, em Stalingrado, tá ligado? Sim, sim. E eu acho E, engraçado, e falando ali, nisso, e ali bom, pode só, falar, só pode finalizar. concluindo, é que assim, ali eu achei a idiotice do que leva aos extremos, né? Ali se vê bem tipo, de um lado, do outro, se batalhando ali, tipo, a ignorância do ser humano, quando é extremo, né? Não importa se é direita ou esquerda, você choca e vira aquela matança ali, aquele liquidificador ali. E eu acho engraçado a cena, a primeira cena que o Fiennes chega, né? Ele chega no Fusquinha, né? Não sei se é um Fusca, sei lá que carro que é, mano. Cheio de papelada, né? Você só vê o cara desviando de bala e o caramba. E aí que ele acha o menino dourado dele ali, né? Que eu não sei, aí é uma questão, eu não fui pesquisar, né? Se esse propagandista existiu mesmo, eu não não tem faço ideia, acreditar. cara. Não tem Esse cara de aí, pelo ser, menos, não. não. É. Não. Mas, mas o que Danilov, cara, parece um nome é o assim. nome Sabe quando você chutado, é né? criança, brinca e fala assim, Joga eu vou só um inventar lo, esse Danilov, né? ou um Visky, né? No final que É, vira russo, né? Ah, joga um Jovesk aí e já era, vira russo. Pros caras foi isso mesmo. Mas uma parte que eu não lembrava, assim, porque fazia bastante tempo que eu não assistia, é, tipo, a parte amorosa, assim, do filme sabe, foi o triângulo amoroso ali é a parte mais fraca, eu acho, mais cara. Que fraca do filme, eu acho você muita, é muita meio. encebação, mas toda a caçada ali, né, o gato e rato ali entre o Ed Harris e o Jude Law é maravilhoso, né, cara, que atores, né. Putz. O Até essa André cena aí falou é que é bem. o André falou que é o cara Hã? mais bonito que ele já viu na vida. O Jude Jude Qual Law Law. deles? O Jude Law. tava novinho, Rapaz, né, ele é. cara.
Pai, eu não falei isso não, mas tem um amigo meu que odeia ele, não sei por quê. Ele Ô, fala que não louco, gosta dele como atuando nem a assim, pau. Não sei o cara? quê. Tá, eu acho ele legal, mas ele não gosta. Meu E agora Deus. você tá falando questão da questão amorosa lá, realmente, né? Será que não tinha nenhum lugarzinho que tinha menos gente pra eles fazer né? Fazer o que tinha que fazer ali, gente? Não tinha um lugar Ah, mais não, privado, assim? não, Não é possível. é época de guerra, André, que é isso, cara. Uma época de guerra tem umas trincheiras meio vazias, sempre tem, não tem como. Tanto que, Ali com todo tanto mundo aí do que, lado, o cara dormindo, roncando, e o pior é que o ator ficava toda hora se mexendo, assim, como se estivesse pra acordar, né? não, é puta merda. foda. Mas eu O... acho que esse filme específico, eu não, acho que não é legal não dar spoiler do final, ou vocês querem falar Uhum. do final? Não, eu queria falar eu acho que, sei lá, vamos Vamos ver, tentar. Eu acho legal a Tânia porque ela mostra um lado assim, além da questão da mulher soviética na guerra, né, que é um Uhum, papel bem diferente, assim, a mulher soviética sempre combatendo desde o tempo da Revolução, né? sim. E assim, é legal porque ali mostra que cada bairro tinha tipo um defensor ali, né? Um negócio assim, Uhum. né? Era Isso é mesmo, bem interessante, era cara. umas mini milícia, né, cara? Porque quando entra É. em guerra de cidade, assim, cara, é sítio e, tipo, viram pequenas milícias. Você não consegue coordenar todo mundo, né? Então E cada um assume ali, né? O negócio assim, né? isso, exatamente. E, cara, em questão de snipers, assim, cara, os russos, eles são famosíssimos, né? Tipo, porra, você falou das mulheres no exército russo, né? Tem a Ludmila Pavlichenko também, que era outra sniper Uhum. foda pra caramba, que tem filme também. Não lembro o nome do filme, mas busquem conhecimento na internet. Mas eles têm um histórico bem famoso, assim, de snipers e usar esses snipers como meio que propaganda, assim, né? Uhum. Então acho Mas que nesse quesito o filme mostra legal, assim. desde aquela primeira cena lá do cara matando os caras quando explodia a bomba, para os outros não É, perceber, no cara, som que. é muito foda. E coordenando a distância dos caras pra um não ver o outro, né? Então, tipo, é muito foda isso aí, cara. Essa cena é Uhum. muito legal e mostra a expertise dos caras, né? Pô, eles cortando o fio de comunicação com um tiro, mano. Cê é louco. Imagina o nível de Nossa precisão senhora. pra isso, tá ligado? Eu não consigo acertar um lixo, um papel no lixo. Os caras. Mas eu acho que é mais fácil eles acertar o fio do que acertar uma pessoa em Ah, em movimento. movimento. Porque o fio tá Ta- parado, então. Tanto que, por isso que a morte do Han Perlman é tão impactante, né, cara? Nossa senhora, É, velho. exatamente. Porque o fio, por mais, o cara que é treinado ali, tá parado, né? Então, Uhum, você vai dando uns tiros lá, uma hora você acaba acertando. sim. Agora, o Meu, cara em movimento é difícil prever o local onde vai estar, a distância e tal. e Uhum. falando esse negócio de fio, e quando os caras colocam o amigo deles e eles não veem que é o cara, hein? Nossa, isso aí é foda. Uhum. Puta que É uma, pariu, cara. é uma sacada bem. Tanto que mostra que o Ed Harris é um desgraçado nesse quesito, né? Que o cara, ele sabe coordenar muito bem o como o outro tá pensando, tá ligado? Uhum. Pô, Uhum. aquela cena dos manequins lá É que é a também. cena que ele aparece pela primeira vez, né? Que os caras falam, tá ali, vamos lá buscar mais uma dog tag, né? Mais um. Uhum. Já era, mano. Só que o Vassili, ele fica ligeiro, né? Que ele fala pra mina, não corre, mano. Tipo, Blitzkrieg rolando, fica parada aí. Ela correu, já era. E Meu ali ele Deus. também tava no da reta, né? As bombas Tava. caindo, se caísse, ele Não, ia os três ali então, pra. você vê a frieza do cara, né, André? Você vê, tipo, Aham. uma puta merda, o cara tem que ser frio nessa hora, mano. Porque Pô, com certeza. se a bala não te mata, uma bomba ali. É. Não, Foda. foi bem complicado mesmo. Aí entra aquela que eu falei no começo, a gente comentou, né? Aquela tensão entre dois snipers, né? Um caçando o outro, assim, né? Uhum. Bem massa, né? Querendo ou não, transmite isso pra quem tá assistindo. Sim, Pô, sim. sim. Essa parte realmente é o que move o filme, cara. Cara, eu sempre lembrava, cara, do Bob Hoskins falando aquele negócio. Aqui
É Stalingrado! É o nome do Stalin! chefe. É o nome do chefe. Eu sempre lembrava disso, cara. É muito E bom, essa né? parada teve mesmo, né? O pessoal realmente eles queriam conquistar realmente por causa do nome, né? E Exato. eles não É, queriam deixar cair por causa disso mesmo, porque era um marco, exatamente. né? Um símbolo ali para a União Uhum. Soviética. É. E Hoje é foi acho Volgrado, que uma né? das, eu não sei se foi a batalha mais violenta que teve, mas foi uma das, né? Eu acho que foi a que mais matou, Foi a que, morreu gente, cara. foi a que mais morreu É, né? gente, velho. Na União Soviética foi a que mais morreu É. galera, velho. Porque Porque morreu muita gente de doença, morreu muita gente de fome, sabe? cara, é uma Sim. cidade sitiada, né, cara? É horrível, velho. Uhum. Eu E, acho e que os dizem que nazistas já foi estavam sofrendo em termos, né? Tipo, já estavam É, passando fome porque os soviéticos recuavam queimando tudo pelo caminho, plantações, vilarejo, aí veio o inverno ainda, e eles não é, tinham daí como a logística deles daí não chegava, né? É, exatamente. é o mesmo erro que o Napoleão cometeu, né, cara? Uhum. Só que aí uma vez, eu não sei se no filme dá a entender isso também, porque muita gente ali que nem era soldado, né? Dava a entender que era pessoas mais sem experiência ali que estavam chegando para ir para essa guerra. Uhum. Sim. E aí eu vi, mas não sei se isso é verdadeiro ou não, mas uma vez eu estava vendo um artigo que falava que era uma tática russa, que ele mandava os mais ruins primeiro para o inimigo gastar munição, gastar as coisas nesses mais ruins, depois mandava os mais táticos para guerra, né? É, Realmente. Não não sei, sei se cara. até que ponto isso é lógico também, cara. Porque assim, em questão de Porque como eram treinamento, voluntários, cara, isso que eu ia falar. entendeu? Eu acho que o treinamento era pouco mesmo, porque até chegou num ponto, o próprio Estados Unidos, cara, mandava o que tinha, não dava mais pra ficar treinando os caras. O próprio Band of Brothers mostra isso, que chegou Sim, no sim, finalzinho da guerra ali, cara, ia chegando gente que tinha passado, sei lá, um mês treinando e já mandavam pra sim. lá pro moedor de carne, tá ligado? Então é meio que em situação de guerra, velho, É que nem, que nem a gente comentou lá na queda, no final tinha criança nazista Ah, lá é. atirando, tipo. A juventude Uhum. hitlerista metendo Ah, bala e morrendo. Até você comentou isso sobre o treinamento americano de um mês. Eu acho que eu não sei, não lembro com certeza, mas acho que os pracinhas também não ficaram muito tempo Não, é. no treinamento para ir para Monte Castelo, lá, para Uhum. Itália, lá, né? Você tinha uhum. sempre a elite ali, né? Que já era provavelmente carreirista, né? Exército tem isso, né? Tem os caras de Uhum. carreira e tem os pracinha, que ainda mais numa guerra dessa magnitude, cara. Imagina o seguinte, uma guerra mundial, você começa a jogar tudo, né? Aí quando vai diminuindo o contingente, os caras vão chegando em quem fez tiro de guerra, tá ligado? Sim, não, Vai. mas a lógica deles terem comentado isso é porque, tipo, daquela fase foi quando a Alemanha iniciou a guerra ali com os soviéticos, né? Uhum, Então, até então, a União Soviética não tinha perdido tanta gente em guerra porque ainda não estava, Ah, teoricamente, com nenhum. uhum. Então, por isso que eles falavam que muito do início ali foi pessoas com pouca experiência para fazer os alemães gastarem, né, um pouco do que eles tinham. Mas, como eu falei, isso não é verídico nem nada, foi só uma coisa que eu estava lendo lá. Não Uhum. sei se isso é real ou não. Provavelmente não, igual vocês comentaram, né? Provavelmente não era, não. E, cara, é bizarro isso, né? Porque, tipo, cara, a Batalha de Stalingrado foi gigantesca, assim. E é o que eu falei, a Luftwaffe nessa época aí era o que regia, né? Por isso que a cidade ficou aquele caos, né, cara? E como a uhum. guerra de milícia, isso mostra bem no filme. Não tinha mais lugar, tipo, espaço aberto, assim, pra ir conquistando, né? E, aliás, acho que isso é muito legal nos dois, no próximo filme que a gente vai falar, né? Que é mais ou menos a mesma pegada, assim, tipo, conflito em cidade, cara. Que caos que é, né, Aí. velho? Uhum. É o desastre, assim, cara. É. Eu acho que agora, depois a gente só tem um final pra gente comentar. Mas Ah, assim, então, não sei se vale porque, mano, o legal é saber como acaba esse gato e rato, né? Não sei se a gente aham, vai. sim, sim. Uhum. Tem várias situações assim legais, o negócio dos tubos, o Exato. menino que vai Que, trocando de que é meio lado, que né? espião, então. Exatamente. Isso é interessante também ver esse lado, tipo, que tipo,
Os caras alemães lá, eles aceitavam as crianças lá trabalhando com os caras, sabe? Tem Uhum. muito disso aí, né? Não, ainda Tem mais um russo que microcosmo fala ali que é legal, alemão, cara. né? Tinha uns russos Sim, que falavam sim. alemão ali, então. Assim, Eu acho que apesar de... ele era. Não, Fala aí, André. eu não lembro, não, mas se não me engano, ele falava russo, né? No Que o caso lá menino? também, porque ele fala conversa com. Não, Não, o menino O Ed falava Harris, alemão. né? Ah, ele tá. falava alemão. É, tanto que Hum. falam que é citado que a família da Rachel Weisz, ela é tradutora de alemão. Tanto que uma das argumentações do cara que tava gamado nela lá, o Fiennes, chamar ela pra parte de propaganda, ele fala, não, pô, mas a gente não tem tanto gente que fala alemão assim, você seria muito útil lá no meu setor. Sim. Aí ela fala, não, eu quero continuar lutando tal. Aí ele Ah, fala, mas ah, eles não eram parente de sangue, né? eles eram meio que Não, estavam eles juntos eram ali, né? vizinhos, alguma coisa assim, mas eles não eram Fala que é parentes. Não, vizinho, fala eles que é não eram vizinho. irmãos, mas É, eu acho que. é, Cara, eu é acho que que eu não deixa. vi, eu acabei assistindo dublado, né? Então aí eu fiquei, eu Ah, não sabia, não soube ah, dizer não. quem que falava o Mas aí russo ou o alemão ali. todo mundo fala inglês, cara. Não, É, sim. não tem isso. É igual o filme que a gente assistiu, acabou de falar, o Ai, Agonia e cara. Glória. Tipo, os caras É, malemar falam italiano um pouquinho, assim, cara. Mas é, não tem. É os francês falando inglês, é os alemão falando inglês. É a mesma E coisa. também tem, claro. é legal também que tem essa parte do herói, a construção do herói, né, também, né? Uhum. O povo precisa É, de um herói, essa não coisa é, e toda, né? mostra também que a parte de propaganda mesmo, né? Que tipo, pô, Vasilha era bom pra caralho, era, mas se não tem um cara propagandista ali mostrando o que o cara tá fazendo, ninguém ia saber, o cara ia morrer, É. é Sim. isso aí. Assim Mas, como eu tinha o Goebbels do outro lado, fazendo merda. exato, exatamente, exato. Quantos snipers nazistas eram foda e ninguém sabe porque o cara morreu e virou só mais uma É. estatística, tá ligado? É isso. Esse aqui mesmo a gente nem sabe se existiu, né? Então, Exato, é. vale a pena, um filme bacana, um filme que entretém, que tem seu valor aí. Muito legal, Uhum. cara. Valeu, Eu acho que T. vale a pena sim. Falando que tá disponível nesse momento que a gente tá gravando, tá disponível no Netflix e no Mercado Play. É isso aí. E aproveitando, já que o Leandro aquela hora comentou sobre jogo, se não me engano, o Call of Duty 2 puxa muito essa cena de Stalingrado, aí, se não me engano, é bem Uhum. parecido. Eu lembro que eu assisti o filme, depois fui jogar o jogo, era uma cena bem próxima, assim, tipo, o cenário e tudo mais. Inclusive, o próximo filme também tem no Call of Duty, que daí eu vou falar depois. Boa. Então vamos pro terceiro que o André que escolheu. Qual que é, André? Esse fazia tempo que eu não assistia, eu tava com vontade de assistir, que era Falcão Negro em Perigo. Name? Blackburn. Date of birth? 2/27/75. I was trained to fight. Were you trained to fight, Sergeant? I was trying to make a difference. So guess what? You're going out today. What? It's what you wanted, isn't it? Oh, yeah. Que como eu comentei a questão do jogo, eu na época que eu acabei assistindo o filme bem depois, né? Eu jogava Call of Duty 4, que saiu lá, o Modern Warfare, e, cara, eu assistindo o filme, eu via várias cenas, assim, dos jogos, assim, a parede com o tijolinho e tal, tudo igualzinho, muito igual, cara, não tem como não ter referência naquele jogo com o filme. Então, e eu queria sair um pouco da zona da Segunda Guerra, eu queria pegar uma coisa mais atual, uma coisa um pouco diferente, e também eu queria rever esse filme, já fazia um tempo. Eu falei pra você, quando você escolheu, eu fiquei contente, cara. Eu também queria rever, já Isso fazia que eu ia falar, tempo. faz assim. muito tempo que eu não vi esse filme, cara, e foi bom rever, cara. Esse aí dá pra ser um dos melhores filmes um dos maiores filmes de batalha, né? Que já fizeram. Foi. Né? Que é um Ridley Scott, assim, numa fase de popularidade bem alta na época, né? Porque ele tinha feito 3 sucessos seguidos, o Gladiador, que a gente já comentou, né, na biografia do Ridley Scott. Apesar de eu não gostar, eu acho que, não sei, né? O Hannibal, né? Fez sucesso. Fez sucesso pra cacete, fez muito dinheiro, mas assim, um filme bem meia jogado, bomba. Nossa senhora. Né? E esse aqui, né? Claro que ele existe e foi concebido dessa forma graças ao resgate do soldado Ryan, né? Então aqui temos um Ridley Scott destilando todo o seu repertório técnico, né? E falando que é ajudado por um gênio chamado Pietro Scalia, que é o montador do filme, cara. Que montagem, hein, cara. Puta que pariu. E também, vamos falar, cara, puta merda,
Que elenco, né, mano? O cara Não. chamou todo mundo, tá ligado? Todo mundo, tá todo mundo aí, cara. É Foi impressionante. engraçado assistir esse filme, que eu não lembro. Cara, não lembrar de um monte. Não, eu Quando eu assisti também o não, filme, cara. Não, ó, vou também falar pra não. vocês. Quando eu assisti o filme, eu conheci o Ian McGregor, Uhum, o Josh Hartnett, né? Que na época ele tava bombando, assim, né? sim. Né, era famosinho e tal. Uhum. Quem mais que eu O conheci? Eric O Sam Bana, pô. Shepard. O Eric Bana já Não, o era. Eric Bana eu não conhecia, cara. Ele não tinha feito já o Hulk, cara? Eu acho Ah, que mas já, eu hein, acho que. cara. Não, o Hulk é de Ah, é 2002. 2003 o Ou Hulk do 3, né? Bana. É 3. É. verdade. Então, tipo, não sabia quem que era Eric Bana. Então, acho que o Sam Shepard eu conhecia. Não, pô, Tom Sizemore também. Ah, o Tom Sizemore Tom e Sizemore. o. Jason Cara, Isaacs. a O Tom Hardy eu tive que voltar depois pra ver que ele tava lá, velho. puta que é foda, cara. O Não, e Orlando Bloom o. também tá mó magrelão, É, mó mas eu novo. nem sabia quem que era Orlando Bloom. Nem sabia quem que era Orlando Bloom. E o outro. Só que, ó, Na época, esse. né? É, na época, claro. E Hum. o. Sabe, um cara que eu conhecia, que eu nem sabia o nome dele, né? Que ainda Uhum. às vezes eu me pego não lembrando o nome dele. É o tal do Glenn Moshauer, que ele era o amante da primeira-dama no 24 Horas. Lembrava porque ele era o segurança do presidente lá. Eu reconheci ele assim, cara, porque aí que nem vocês estão falando, cara, a gente começa a puxar quem tá no filme, cara, é Não, absurdo. Uhum. até o Lannister lá, cara, o Nikolaj Coster também, cara. Sim, o Te Pego Lá Fora tá no filme, cara. Ele tá O, como, lá? é, É como o é que é o nome dele? Richard Tyson, cara. Isso, Te Pego Lá Fora tá. Pô, falando esse é um filme massa pra falar, hein, cara. Agora você falou, deu vontade de assistir. Aí, ó, fica a dica aí também no meio dos filmes de guerra, porque eu Te Pego Lá Fora. Quem não assistiu, assista. É, isso aí, é bom filme. É. É. O Yon Food também tá no filme, que é Verdade. o Reed Richards, né, do antigo quarteto. Uhum. O Hugh Dance também, que é o cara do Hannibal lá, né? O Hugh Cara, Dance, que é o Graham do seriado do Hannibal, tá aí também jogado lá. exato. Cara, é muita gente É jogada assim, cara, muita que você fala, gente. putz. William Fichtner, né, que fazia bastante filme também. Eu E a conheci ele. gente, e a gente tá falando de comédia, tal, e humor, assim, tipo, tem umas partes mais comédia, tem muita violência, mas, tipo, todo o lance do Tom Hardy e do Ian Brimmer lá é meio que alívio cômico, assim, né, É, cara? sim. Uhum. Tipo, Eu ia trazer, mas você falou pra não trazer. Cadê a mira térmica? Você falou que não era pra trazer. né? O É cara bem ficou legal barrando mesmo. tudo, né? Tudo que ele ia Aí, pegando lá. o Tom Cesar, como é o nome desse? Tom Tom Cesar, Sizemore. 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 É, ele mesmo ele anda em pé, assim, não abaixa, não desvia, não se esconde, vai só andando, falando o que tem que Putz, fazer, né? É, mas Ele anda bem cara, fora também. O Tom Sizemore é muito ator disso, né? Ele é esse personagem em tudo, né? É o, como que É. fala? É o velho de guerra, né? Aham. Velho de guerra, velho de crime, é sempre isso. É o pra, veterano. que, pra quem não assistiu o filme fala da Batalha de Mogadíscio, né? Ou dependendo, né? Ou o Dia dos Rangers, como é conhecido pelos somalis, né? Uhum. E isso aconteceu dentro da Guerra Civil da Somália, para quem não sabe, até o momento dessa gravação o negócio ainda tá rolando, né? A história do filme é em 92, ainda tá rolando o negócio ainda, né? Porque, cara, outro que eu tenho que deixar a descrição aí de algum canal aí de história, porque, cara, o negócio é tão complexo, né? Porque tem até, eu acho que lá para os anos 2000, até um pessoal que era um grupo islâmico lá que era aliado do Al-Qaeda entrou no meio. Cara, é uma bagunça lá a Somália, né? Tanto que tem lugar na Somália que, tipo, criou independência, entre aspas, né? Tem a Somalilândia lá, não sei se vocês Uhum. sabem dessa daí, que é a parte norte do país já falando assim, não, a gente é... Sabe, também os caras falam que não é da Somália, mas ainda são, tá? É, continua o Né? caos lá. Então, cara, tem paquistanês no meio. Então, até no filme aqui, começa a treta por causa que eles, né, mataram Uhum. alguns soldados paquistaneses, né?
Então, gente, é uma das guerras mais complexas que pode existir, uma das guerras civis mais complexas. Então, a gente não vai entrar em mérito de por que os americanos estavam lá, porque os americanos estavam lá porque a ONU pediu para ir lá, e, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Isso que eu ia Porque, falar. O próprio como eu filme falei, não faz isso. O próprio filme não faz isso, não entra nesse meio. não vão, não. Fica bem exatamente. só Não dá é, uma pinceladinha por cima ali. Deixa pra é. lá. Eles não falam nem E de para quem assiste a presidente. versão dublada, é o Márcio Seixas que faz a narração. Então é o Batman que está contando a história. Naquele comecinho ali, né? Sim, sim. Então, escrito pelo Ken Nolan, que é baseado no livro, Uhum. e é do Mark Bolden. Nós temos uma produção do Jerry Bruckheimer, né, que é o cara de filmes de ação aqui. A gente já citou eles várias vezes aqui no Cinema Aventura. E música do Hans Zimmer, novamente aí. Que basicamente, assim, é uma batalha enorme o filme, né? Tem 3 atos, basicamente, né? Tem a preparação dos personagens, que aí você vai conhecendo todo mundo ali, e dá mais ou menos... Tem uma introdução ali que você já vê que o clima do filme é pesado, né? Nossa, aquele começo ali é foda, hein? Fala aí. Explicando todo o conflito, que os caras estavam matando a população por fome, é foda ali, cara. E o Ridley Scott faz questão de mostrar, né? O povo lá morrendo mesmo, né? Sim. Que nem nós falamos, não aprofunda muito a história do porquê da guerra, mas as cenas em si da batalha, a situação de cada um é muito interessante. Aquela cena que o rapaz toma o tiro e para tentar salvar o amigo, aí eles colocam lá e tentam ajudar, mas a bala pegou, acho que uma artéria e eles não conseguem segurar ela, né? Eles tentam segurar ela na mão, Puta assim, que para pariu. tentar Nossa, aquela cena é foda. fechar. E eu acho que talvez essa é uma das cenas mais fortes. Então acaba assim, a história da guerra em si não é muito contada, mas é contada ali o momento de cada soldado ali individualmente, ali, né? E acaba sendo muito interessante por causa disso. E como eu falei lá no começo, né? Lembra muito o jogo, né? Que foi baseado muito nisso. E ali você vê uma cidade que parece uma favela, né? A pobreza ali é alta. E ainda assim, eles loucos, vindo correndo, parecia Guerra Mundial Z, aquele monte de zumbi correndo pra cima dos caras. Assim, era a mesma coisa, só que era o pessoal correndo com arma pra atacar. Tanto aquele momento que eles puxam o cara do helicóptero e começam a esquartejar os caras, arranca a roupa. É foda, né? É um caos, né? É um caos. O filme é um caos. É um Tanto caos. que é o momento, é o tempo inteiro o comboio tentando chegar, se aproximar, e os caras fizeram uma barricada em volta de tudo ali, não tinha como entrar, cara. A sensação que passa é o quê? Que os americanos estão lá e ninguém quer eles, nem a própria população, né? Só no finalzinho que tem um negocinho a mais ali, mas dá a entender que ninguém tá querendo eles lá. Tanto que fica bem claro ali que dá tudo errado, né, cara? Os caras vão pra extrair os caras lá e dá tudo errado, mano. Exato. E assim, o André falou assim, essa questão de vários, né, que vai contando a história. E é legal assim que não tem aquela coisa, não tem aquele momento de contar a história do cara antes dele chegar, né? Não. A história é o que eu tô falando na hora ali, o que tá acontecendo na hora. Porque o que importa é o que tá acontecendo. Tipo, beleza, dá uma profundidade pros personagens assim, mas no que tá acontecendo em si, não assim, individual. Porque assim, gente, pra quem não assistiu o filme, tem assim, vamos dizer que o Josh Hartnett é o principal. Entre aspas. Mas entre aspas, porque todo mundo tem quase a mesma tempo de tela. Né? O William Fichtner tem um momento dele, que aí ele volta, tipo, pra ser o heróizão lá, né? Vamos dizer assim, que ele lidera os caras. O Eric Bana, que, nossa, o Eric Bana tá foda nesse filme, hein, cara? Ele tá sangue nos olhos aí, cara. Então, e tá de respeito, né, cara? E é um outro ator que eu gosto, assim, que meio que foi jogado pro ostracismo, assim, também, né, cara? Foi. Eu gosto dele, cara. Foi. Naquela época ele tava começando, ele era famoso na Austrália, né? Mas o resto do mundo ninguém conhecia ele, não. Ali que ele começou a aparecer mesmo. Sim. Assim, então ele tem uns pequenos arcos. Por exemplo, o arco do Hartnett é que ia ser a primeira missão que ele ia liderar. Né? Então ele não podia deixar ninguém para trás, e aí tem muito dessa preocupação. Às vezes meio que tem conflito com superiores por causa disso, né? Principalmente o personagem do Jason Isaac, que ele tá ali, ele não quer fazer, mas aí no final das contas o cara, tipo,
Ele é um herói também ali, né, cara? Então, E assim, porque... esse filme, assim, é interessante porque ao mesmo tempo ele ele não glorifica os caras, mas eles mostram que os caras fizeram uma coisa foda. Uhum. Assim, Não, então, mas eu eu acho acho que uma coisa que sintetiza bem o filme e o que aconteceu ali, que o Eric Bana fala, que eu acho bem legal, que ele fala, quando tipo, me perguntarem lá em casa o que aconteceu aqui, eu não vou, tipo, ninguém vai entender que a gente faz isso aqui, tipo, por quem tá do lado, não tem nada a ver com a missão em si, Uhum. é aquele link de irmandade mesmo, que é o cara que tá do seu lado na trincheira ali, entendeu? Uhum. Tanto que Uhum. assim que eles chegam no estádio, o Eric Bana só toma uma água e começa a pegar tudo de novo, né? Ele fala, não, ainda tem gente lá, tá ligado? Uhum. Então é foda. E, e é o lance também. É o que você falou, tem as rixinhas, né? Porque tem os Rangers e tem os. Como que é? Os Alpha lá, sei lá se é Alpha, Delta, eu acho que é, né? Delta, sei lá, é algum grego aí. Mas ele tem essa rixinha, né? Que acho que todo lugar tem, né? E depois mostra que os caras ali na hora do vamos ver é tudo igual, né? Tipo, é Sim, companheiro, né? sim, sim. Uhum. Aí o Ian McGregor é o cara que é a primeira vez que ele vai em campo de batalha, né? Ele só fica É, atrás das mesas. é. Você E tem o sabe, Orlando Bloom, coitado. coitado, é uma pontinha, né? Mas tudo bem, pô, o cara já tava famoso de Legolas, já tava no 2001 já tava no. É o Mas ainda primeiro não tinha filme. estrelado, né? Não tinha estrelado Não, ainda. mas já tinha Não. feito já, né? Já tinha feito Não já. tinha sido lançado o filme, Ah, mas pô. já tinha feito e ia explodir, foda-se. Não, não merecia participar mais mesmo. Já ia explodir no outro E já. o personagem em si era o que mais queria participar da guerra, né? Mais ir pra Mas batalha, pro é, front ali, é foi o isso que, primeiro. é isso que mostra, né? Não, e por um erro besta, né? O cara foi desviar de um RPG ali e ele É. não segurou na corda, né, Ou, cara? ou um acerto, né? Senão tinha morrido do mesmo jeito, se ele não Não, desvia. exato, o piloto, coitado, fez o trabalho dele ali, né? Pra salvar o resto. Uhum. Uhum. Mas eu acho E engraçado assim, essa cara. primeira interação entre o Ian McGregor e o. Que ele fala, né? Ele fala. Ah, mas você nunca foi pra batalha? Ele falou, não, eu tenho essa habilidade de nunca entrar em batalha. Aí o cara fala, ah, por quê? Ele falou, não, eu nunca falo sobre isso. Aí ele fala, ah, você fica aqui fazendo o quê ali? Datilografando. Aí o cara, tipo, só isso? Ele fala, ah, você sabe datilografar? Não. Então, tipo, Uhum. é Uhum. muito foda. Os caras ficam se É, cara, alfinetando. puta que pariu. E é Não, engraçado, cara, como que mesmo rápido, tipo, aquele cara, um dos primeiros que morre, que era o cara que fica zoando o comandante lá, que ele fica imitando o Jason Isaacs. Aham. Pô, você sente a morte do cara, mano, e você nem Sim, conhecia uhum. ele, mano. É sim. muito foda isso. O filme tem a habilidade de você se importar com os caras. Exato, os caras morrem e Uhum. você fala, caralho, mano. Tipo, você Puta, sente a morreu morte. fulano. Você fica triste, mano. Uhum. Mesmo sem aprofundar, né? Exato, não, é muito foda nesse quesito, cara. Realmente é raro você ver uma coisa dessa acontecer, né, cara? Uhum. Que a gente É. sente as mortes no filme, né? Inclusive a do rapaz lá, né? Que eu comentei do tiro lá que ele foi tentou salvar. Nossa senhora. Essa cena é triste demais, mano. Você é louco. Cara, o cara tentando pegar. Nossa, cara, muito foda. É E agonia. aí Aquilo entra a, ali é ques- agonia. entra a questão do rapaz que ele tá liderando pela primeira vez, já tem uma morte para lidar na Não, mão, e viu ele morrer nos braços dele, né? Então Então, e você sente tudo isso, né? Os atores são muito bons, cara. Uhum, É difícil ter um elenco coeso, assim. Você vê que o Ridley é foda nesse quesito, assim. Uma coisa que eu uhum, comentei com o Damiani é que algumas horas, assim, a saturação me incomodou. Eu digo em questão de fotografia. Mas tem outras cenas que são maravilhosas, assim. Aí, tipo, eu acho que mescla bem, assim. Acho que eu não sei se é da época, a parte Né? de saturação, assim, Uhum. Você que, fala do que... cenário? Não, não, saturação de cor mesmo, cara. Ah, Da, tá. da cor, tá ligado? Mas não é, Uhum, não é nem, estragou, não. É tipo um detalhe mesmo. Que você vê que os filmes hoje não estão mais tão fazendo isso, assim. Acho que é uma coisa meio uhum. da época, assim, sei lá.
Agora, umas cenas assim, cara, é engraçado. A primeira vez que eu vi o helicóptero cai, ok, mas a segunda dá uma agonia, cara. Dá. Porque o Oi. cara sai com o helicóptero assim e você vê que aquela hélice já tá indo pro pau, já. Você fala, ih, esse negócio E vai ele cair, vai fala, cair, vai não, cair. ele fala, não, tá tudo bem, eu tô conseguindo manter a estabilidade, mas já tinha perdido já, né? Uhum. E eu tenho a E bem- sensação que por causa dos caras dos helicópteros morreu muito mais gente do que talvez se eles tivessem deixado, tipo assim. Não sei, eu sei que ele ficou preso, eles tentaram desviar várias vezes, mas parece assim que foi muita gente para tentar salvar, no fim eles também morreu quase todo mundo ali, né? é, Não sei se vocês tiveram essa sensação também que É, talvez se eles tivessem deixado eles lá, não tinha morrido tanta gente, entendeu? mas eu acho que o lance é o que o Garrison lá, que é o comandante, né, que é o Sam Shepard, ele fala que eles não vão deixar ninguém pra trás, tá ligado? Não, eu Tanto sei, sim, mas é que tipo que assim, não, é foda, morreu gente pra nada, na real. Morreram 19 é, soldados pra nada, assim. Porque a é. missão já talvez ia tinha morrer sido 6, né? Um concluída. exemplo. A missão já tinha sido concluída, cara. Era Sim. tipo. Era pegar os alvos lá e vazar. Ah, beleza. Tipo. Uhum. Só que o rendezvous dos caras lá, que era o helicóptero, foi a pior ideia que os caras tiveram, Sim. entendeu? E isso que você falou que bom. Você vê também a diferença de treinado e não treinado, né? Porque morre Uhum. 19 e eu não lembro quanto deles lá morrem, mas é um número absurdo, assim, comparado aos 19 Uhum. Não, que foi morreram, né? mais de 1.000 Somali morto, Então na é batalha, muito, assim. cara. É porque É, pô, é gente armada, tanto que mostra isso. Tem uma cena que um soldado não, sim. ele escorrega e o filho mata o pai, tá ligado? Aí, Puta É, que essa pariu, que loucura, cena, mano. cara. Essa cena é foda. uhum. Aí que tá. Sim, E é aquela um cena cara é muito foda. aleatório que tava lá na de soldados e você fica Armado. ali na É, expectativa, né, cara? Isso é é foda, cara. isso. Sim. Ou até aquele ator lá que a gente nem sabe quem que era o piloto lá que acaba sobrevivendo, né? É tenso pra cacete lá aquela cena, mas você fica. Ah, Puta merda. o Que é quando morre Ron. o Jaime Lannister lá. É o Ron Eldard, né? O nome dele. Eu acho que Ele é. até Aham. que. Ele fez bastante filme, esse cara, na época, assim, velho. Mas não, não vingou muito, não. Ou aquela. Mas ilustrando isso aí que vocês estão falando. Que nem aquela hora lá que um cara morre, aí a mulher vai pegar a arma do cara, tipo, Aí o soldado ainda fala, não faz isso, mano. Aí ela é foda, né? desgraceira, cara. Desgraceira. Não, então, Só é por isso uma situação muito desgraçada, cara. Que não era é. pros caras tá lá e dá tudo errado, tá ligado? Sim. E aí, essa questão da mulher pegando essa arma entra naquilo que eu falei no começo lá, que, tipo, ninguém queria que eles estivessem lá. Tipo, Ah, era a total. população lutando contra eles ali Não, também, né? tanto que o próprio cara avisou isso, cara. Eu esqueci o nome do ator, que ele já fez bastante papel de coadjuvante, o que é o primeiro capturado. Ele é um ator inglês, eu acho. Primeiro capturado, caramba. Ah, É, George Harris, cara. Um ator britânico. Ele fez bastante filme já como coadjuvante, cara. Que é o primeiro general que eles capturam. Que o Garrison chega pra ele com um charuto e tal. Ele fala: Não, Ah, esse tá. aqui é cubano. Ele falou: Miami não é hum, Cuba, tá ligado? uhum, Então, e esse cara ele fala pro Garrison: Ele fala: Meu, é nossa guerra civil. É, não se intromete, Vocês- exato. Ele avisa. Ele fala: Mano, não se mete, é nossa guerra civil. E eu. É foda, né? Acontece o que acontece. É Exatamente. horrível, mas. O André falou que morreu um monte para resgatar os caras. Apesar deles terem feito o objetivo deles, dizem que assim foi uma ação desastrosa, né? Foi, Negócio porra, de cor. perderam 19 cara, né? E tipo, tipo, por mais que a gente fale, porra, o Delta lá, os caras eram foda, mas os Rangers já são uma força à parte do próprio exército. É tipo, uns caras já mais bem treinados. E os caras perderam 19 maluco, entendeu? Então não foi um bagulho bobo, tá ligado? Ô, André, o Te Pego não. lá fora, ele ficou lá sozinho lá com os caras na hora que caiu o helicóptero. Viu? Uhum. Que aí Ele só. ele até tá meio cansadão ainda atirando, e aí os caras Não, chegam ele para leva resgatar tiro, é. ele. É, exato. Uhum. Ele chega Uhum. a sobreviver, né? Acho que sim. Quem não sobrevive é o amigo Ah, dele sim, lá. sim.
Até que ele leva ele, né? Aí o cara quer negociar lá, fala de negociar com ele. É isso. Aí o Piloto, Lannister piloto, né? morre. O Do Lannister segundo morre. helicóptero. É, o do segundo helicóptero. Aí tinha um cara lá. Ah, cara, agora que você falou, eu não lembrava dele. É verdade, É agora que muita você falou gente. que era ficha, mas na É, o hora. Jaime Lannister levou um tiro na testa lá. Caraca, Um elenco completamente eclético, assim, porque Não, e todo gente- mundo e fazendo soldado americano, né? O cara é dinamarquês fazendo americano, o cara é o Tom, escocês fazendo americano. Tom Hardy, que é inglês, tá ligado? Tipo, porra, velho. Tá, mas se tivesse oportunidade, você também não tava lá? Não, Não tava, lógico que tava, mano. Então, mas é engraçado rever esse filme hoje, porque, mano, tem muita gente famosa ali, tá ligado? Ah, Que sim. que agora ficou você famoso. reconhece, né? É, que na Sim. época não era nada, tá Muita ligado? gente. Pô, quem era E, o Tom e outra, Hardy? mas o diretor, né? Tipo, Não, é Ridley tava em Scott, alta a pra chance caramba. é. Qualquer um, se fosse pra aparecer varrendo lá, o cara ia, você acha? A chance dele Sim, aparecer de um sim. Aham. pontinho, fazendo alguma coisa. Exatamente. Porra, qualquer coisa, cara. Ah, E você vai assim, levar um É, tiro aqui, ó. Beleza. eu sou. Você é um do Somálio correndo lá. É, qualquer Tiro, coisa. não dá nada, não. olha só curioso, né? O primeiro filme que o André comentou aqui foi um filme do Ridley Scott. Aí voltando aqui, Ridley Scott. Verdade. Voltando. É, né? E o. Mas o filme, eu achei assim, eu não sei pra vocês, mas aquela cena, daquele meio de favela ali, quando eu falo favela, a gente não pode comparar as nossas aqui, né? Tô me referindo no filme ali. Aquelas casas pobres, simples, apertadas, meio que. Mas passava uma sensação assim de. é, não só da guerra, mas de claustrofóbica, assim, fazia o filme ficar mais tenso Ah, ainda. sim. Eu tinha a sensação assim, de estar muito apertado as coisas, e ficava É. cada vez mais. Tipo, parece que você virava o rosto e ia ter um inimigo, e deixava uma situação mais é, é, preocupante, assim. Eu acho que talvez isso fazia impactar tanto a morte de algum personagem, sem contar muito a história dele, sabe? Assim, não sei, pode ser que. Eu tive a sensação, entendeu? Não, cara, É, eu você acho. tá junto com os caras ali, né? Volto a falar, cara, isso é Uhum. muito difícil acontecer e se sair bem, né? Uhum. Às vezes tem filme que você tá acompanhando a história do cara, você quer que o cara morra, né? No final das contas, aqui não, né, Filmes cara? quando tem muita gente famosa também, nem sempre é bom, porque daí um quer se aparecer Exato. mais que o outro. É. Que não é o caso aqui, né? E Não. assim, o Josh Hart, né? É curioso que depois do Oppenheimer ele voltou, né, cara? Voltou, tá fazendo filme como principal aí, né? Assim, legal, Fazendo assim. o filminho do Shyamalan. Assim. Ele E ele segura é o um filme, bom. cara. Ele É segura, isso cara. que eu ia falar, ele é um bom ator, cara. Ele é um bom ator que deu uma sumida, Sim. E agora era voltou. queridinho, e agora tá de volta aí. Exatamente. Tá muito bem no filme também. E o. Uhum. Cara, assim, mas cenas incríveis. Aquela cena do carro que vai metralhando o carro do Tom Sizemore. Aquela outra que os caras Não, jogam um carro pegando fogo, cara. Puta, é muita cena não, foda. e o pessoal sobe pra ponto 50, leva tiro, cai, já sobe outro, leva tiro, cai. Nossa, é. Meu Deus do céu, As cara. cenas com Eu acho que dos morteiro é 19, foda. pelo menos 5 foi nesse carro aí, né? É, então, pior que é. Não, Sim. e uma coisa também que é mérito totalmente do Ridley. Cara, a ação não para e você entende tudo que tá acontecendo. É. O que também é difícil pra caramba. Você, Uhum. tipo, não fica perdido, desnorteado. Você sabe o que tá acontecendo, onde tá acontecendo. É muito foda. E tem aqueles cortes Que é o caso da besta, né? Agonia e Glória, que às vezes eu ficava meio perdido. Mas ele tava num cenário, É. agora ele mudou do nada. É, não tinha o Ridley Scott lá. Mas talvez assim, né? Essa questão do Agonia, voltando um pouquinho lá atrás, talvez quantos minutos que tiraram do filme que você falou? Hein, Marcos? Já Foi uns. Uns Olha, 20 minutos? nada, uns 30 minutos, cara. Daí pra Ah, meia mais. hora. Então, talvez assistir ele inteiro faça Então, seja mais coeso ali, essa troca de mas cenas, né? aí que o pessoal às vezes não dá valor pro time técnico, né? Montador, fotógrafo. Esses caras É, fazem diferente, né? Eu Fazem falei aqui, ó. diferença, faz, né? né? Scalia aqui, o cara é um gênio. Não, é montador, é foda, cara. Tem um Oscar de Uhum, montagem de som. exato. Cara, dá pra falar assim tranquilamente que depois dos anos 2000 esse é um dos melhores filmes do Ridley Scott, né?
Sem dúvida nenhuma, Uhum. cara. Com certeza. Realmente. E ia demorar pra ele fazer outra coisa tão boa assim também. Muito bom. A gente tá devendo a segunda parte ainda dos filmes do Ridley Scott ainda. Vamos fazer, cara. Deve completar 90 anos lançando no seu 50º filme, né? Porque o homem não Ai, para. Não para, ele não para. Mais alguma coisa aí desse filme aí? Cara, assistam, quem não viu. A gente não falou muito Exatamente. de spoiler também, mas tá aí, né? Vocês sabem que 19 dos caras morrem. Vocês vão ver o virtuosismo de Ridley Scott no seu auge, né? Não, Nossa, vale a pena. e Mas com- só que você falou que morre 19, mas não dá pra contar. Então, tipo Não assim. dá, cara, não dá não dá pra pra contar e saber. dá a Pode ficar impressão que é tranquilo que não é mais. spoiler, não. Não, Não é spoiler, não. parece que é mais mesmo. Se você começar a contar, você fala, mas morreram 30, cara. A história é 29, pô. Já vi uns 60 caídos já, velho. Tem feridos, né? Tem os feridos. Então Mas é isso, vale a vamos pena, encerrar cara. aqui, ó. As dicas Vamos. aí de guerra. Cara, trinquinha boa de guerra, hein, cara. É isso aí. Foi bom. A gente promete fazer mais. Então, gente, esse Eu foi acho que nossas dicas de trincheira aí. Falamos de 3 filmes de guerra. E espero que vocês assistam. Quem não assistiu os filmes, assistam aí. Tenta a sua experiência com as batalhas, com o lado sombrio das guerras. E só vou agradecer aqui meus colegas. Leandro, valeu. Até a próxima, que eu acho que vai ser... Ixi, vai ser a biografia do ódio, hein? Será? Será que vem esse ano? Vamos ver. Vamos ver se vem. Será? Vamos ver, hein? Vamos ver. E finalizando esse programa aqui falando que guerra só é bom no cinema e no joguinho. De resto, não façam guerra. É isso aí. André, valeu o retorno e até a próxima. É isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E concordo plenamente aí com o Leandro aí com as palavras dele. É isso aí. Cinema Aventura se despedindo. Daqui a 15 dias nós vamos falar de comédia. Olha que programa bem humorado, viu? Pra dar uma, né? Depois de guerra, vamos pra comédia, assim, né? Tem que dar uma relaxada, né? Exatamente. Então, um abraço e até mais. Falou. When I go home, people ask me, "Hey, Hoot, why do you do it, man? Why? You some kind of war junkie?" I won't say a goddamn word. Why? They won't understand. They won't understand why we do it. They won't understand it's about the men next to you. And that's it. That's all it is. Hey, don't even think about it, all right? I'm better on my own.